Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio desonra a sua camisa em Ijuí, numa noite para esquecer. O São Luís é o campeão da Recopa. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, eu tô envergonhado, profundamente envergonhado com o que o Grêmio, como clube e instituição, protagonizou nesta noite em Ijuí, na decisão da Recopa Gaúcha, que é um título obviamente inexpressivo, é um título em que a gente não contabiliza, mas o Renato sim, quando ele ganha. O Renato, dentre os seus títulos, e eles são muitos, sendo técnico do Grêmio, e tem lá títulos do quilate de Copa do Brasil e Libertadores, ele cita também os seus estaduais, que também a gente precisa valorizar, e ele cita os títulos de Recopa Gaúcha. E disse, inclusive, no ano passado, quando o Grêmio venceu a Recopa, com 3 gols de Luizito Soares, a arena do Grêmio lotada, disse na sua entrevista coletiva, perde para você ver. Ah, é a Recopa Gaúcha que nós ganhamos 2 títulos esse ano. Ele falava isso em 2023, a Recopa e o Gauchão. E ainda usava esse aposto, né? Depois falava assim, vão dizer Recopa Gaúcha, mas perde para você ver. Pois bem, chegou esse dia. O Grêmio perdeu a Recopa Gaúcha para o São Luís de Ijuí. E numa manobra muito feia do treinador, da direção, do clube como instituição. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio, ele representa metade do estado. Então, quando o Grêmio viaja para jogar contra qualquer equipe, ali ele está representando metade do estado. E ele está chegando a lugares em que o torcedor que mora no interior não tem a possibilidade sempre de ver esse Grêmio. Então, o Grêmio ele já desrespeita o seu torcedor do interior quando ele desmerece esse jogo. O jogo, a taça, o título, a maneira. Quando o Grêmio preserva titulares. Vamos lá, vamos entender que dentro de um planejamento o Grêmio precisava preservar e descansar depois de um Grenal desgastante no final de semana, pensando no fim de semana sequente. O Grêmio não teria nenhum jogo decisivo. Não vão me convencer que esse jogo contra o Brasil de Pelotas é um jogo decisivo que vale a vida do Grêmio no Campeonato Gaúcho a ponto de você não poder levar alguns dos seus titulares. E o Renato Gaúcho não viajar, e o Renato não querer estar com o grupo, com a delegação, com a justificativa de que comandaria os titulares em Porto Alegre e que treinaria o time do sofá, do celular, foi muito desrespeitoso. Porque eu já falei sobre isso. O Renato não é só técnico do Grêmio. O Renato é uma estátua, é um ídolo, é uma entidade. E muitos torcedores do interior aguardam esse momento da delegação do Grêmio chegar para jogar uma partida como contra o São Luís, para poder ter alguns minutos ali com o Renato. E vejam só, na chegada da delegação, o goleiro Kaique foi o único que foi atender os torcedores. Que péssimo, hein? O técnico titular não vai, o treinador do time não vai, alguns dos principais jogadores não vão. O Grêmio manda um monte de garotos que nunca atuaram no profissional, alguns que nem tinham jogado ainda com a camisa do Grêmio, desprestigia completamente a competição, vai para campo, perde o jogo, jogando menos do que o São Luís, e no final do jogo não aparece para receber a medalha de vice. Gente, que tristeza, o que o Grêmio fez hoje com a sua camisa, com o seu torcedor, com o torcedor lá presente em Ijuí, com o torcedor que parou para assistir o jogo, com o torcedor do Grêmio que merecia mais respeito. Eu posso aqui achar que a Recopa não vale nada, não importa. Esses caras são profissionais. O Renato Portaluppi é técnico profissional do Grêmio. Ele não pode escolher o dia e o jogo para trabalhar. Não pode. Eu posso entender que, dentre algumas possibilidades, você prioriza num planejamento preservar alguns jogadores, mas o treinador não dá. Ainda mais por todo esse contexto que eu falei de representatividade que tem o Grêmio quando vai para o interior.
A Federação Gaúcha pode entender que talvez a colocação da Recopa, da decisão da Recopa, depois, na reta final de uma primeira fase, num jogo que não vale nada para efeito do Campeonato Gaúcho, colocar ali, enfim, com o São Luís envolvido com outras situações, e o Grêmio tentando a classificação e tal, talvez não seja a melhor escolha. Talvez seja uma competição que, enfim, se torne cada vez mais esvaziada, né? Um jogo que define uma taça, que é um título simbólico e tudo mais. Mas tudo isso não cabe agora, não interessa para esse momento. Não interessa se o título não vale nada. O que o Grêmio fez hoje foi desrespeitar a sua camisa e o seu torcedor. Eu estou profundamente envergonhado com o técnico não ter ido, com os jogadores que lá estavam, e aí despreparados, porque não tinham entrosamento, estavam comandados pelo Alexandre Mendes, com alguns titulares, outros nem tanto, mas jogaram mal, um gramado péssimo realmente, e não foram receber a medalha de vice-campeão. E aí eu tenho que dar razão para o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, que disse que no ano passado, o São Luís, quando foi vice, foi lá, fez uma fila para receber a medalha de prata. Não pode, né? É falta de fair play, é falta de postura desportiva, é falta de respeito com o adversário, com o esporte, com o jogo, com o torcedor, com tudo, todo o contexto do futebol. O Grêmio não pode fazer o que fez hoje. Foi ridículo e vergonhoso. Eu estou profundamente envergonhado. Óbvio que eu não vou analisar tecnicamente o jogo. O Grêmio foi muito mal também nas escolhas. Alguns jovens não corresponderam. Um ataque com Everton Galdino, Natan Fernandes e o André Henrique. O Natan Pescador do meio como titular. O Jardiel entrou nos minutos finais, não conseguiu fazer muita coisa. Alguns jogadores que não tinham atuado ainda, como o Sharon. O Rubens a gente já conhece. O menino Natan na defesa. Mas tem que valorizar o São Luís, que faz o primeiro gol, no gol contra do Bruno Vini. O goleiro Kaique, que não teve culpa nos gols e que ainda assim foi bem exigido e trabalhou bem, e foi o cara que deu a cara a tapa, inclusive dando entrevista no final do jogo. E depois o gol do Gabriel Pereira, que é um golaço de fora da área. Eu tenho que valorizar o que fez o São Luís e repudiar o que fez o Grêmio. Eu tô profundamente envergonhado e eu espero que a direção se manifeste em relação a isso, porque não pode ficar assim, não pode ficar assim. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!